A gente começa o programa de hoje falando de vasectomia, um método de contracepção muito seguro e que é feito no público masculino. Mas muitos homens se recusam a fazer essa cirurgia porque imaginam que ela possa provocar distúrbios de ereção e não é bem assim não. A gente te explica melhor na matéria a seguir. O que você sabe sobre vasectomia? Bom, vasectomia é a operação, imagina, quando o homem não quer mais ter filhos. É isso mesmo, Felipe. A vasectomia é um método de esterilização que evita que o homem tenha filhos. Existe uma lei que regulamenta a vasectomia tanto no SUS quanto no consultório privado, que permite que qualquer pessoa faça um procedimento de esterilização definitiva, ou seja, vasectomia ou a ligadura tubária, a partir dos 25 anos ou quando ele tem 2 filhos. Planejamento familiar, como o próprio nome já diz, é um planejamento feito pelo casal para decidir se querem ter filhos, quantos e em que momento da vida. Quando o casal decide que não quer mais ter filhos, é hora de usar um contraceptivo eficaz. Para evitar a gravidez indesejada, existem os métodos provisórios e os definitivos. Então, os provisórios é o preservativo, a camisinha, a pílula, né, o anticoncepcional oral. E aí existem os métodos definitivos, vasectomia e a ligadura da tubária no caso das mulheres. A vasectomia é um método de esterilização definitiva, né? Um método que você vai evitar que o homem tenha filhos, onde a gente vai cortar um canalzinho que leva o espermatozoide, né? Que é a célulazinha que vai fecundar o óvulo, do testículo para fora, a gente vai lá e corta. E atualmente é um dos métodos definitivos, ou é o método definitivo talvez de melhor qualidade, de melhor resultado para o casal que não deseja mais ter filhos. De fato, está havendo uma melhora significativa na visão do homem a respeito do papel dele, né, no processo de decisão familiar, acerca da quantidade, desejo de filhos. Mas, infelizmente, o tabu ainda ocorre, sendo hoje muito mais bem superado. E isso tem sido um benefício importante no relacionamento, no planejamento familiar, que, de fato, tem hoje o papel de ambos. A vasectomia é um procedimento simples e que pode ser feito em consultório. Dura em média 30 minutos e o tempo de recuperação é rápido. Para quem trabalha sem fazer esforço físico, de 2 a 3 dias. Já para quem trabalha fazendo algum tipo de esforço físico, o tempo de recuperação é um pouquinho maior, de 7 a 10 dias. Para a relação sexual, ele pode voltar a ter depois de uma semana, tranquilamente. De forma que a recuperação é bastante rápida e sem maiores problemas para o paciente de alterar a sua rotina de vida. Não vejo problema nenhum, até apoio, né? Então, assim, para quem geralmente tem mais de 1 ou 2 filhos, então geralmente o homem tem um pouco mais de medo, de receio, porque é processo cirúrgico, mas de certa forma é simples. Falta mais informação na realidade, né? Sobre como é que funciona a vasectomia. O líquido, né, que ele ejacula é formado, né, no homem pelo líquido seminal, nas vesículas seminais, pelo líquido da próstata e pelos espermatozoides. Basicamente esses 3. Quando a gente faz a vasectomia, a gente corta o espermatozoide, mas o líquido da próstata, o líquido da vesícula seminal, ele continua sendo eliminado e isso, para quem não sabe que o homem fez a vasectomia, passa totalmente despercebido, não dá para saber só olhando macroscopicamente, ou seja, a olho nu, se fez vasectomia ou não fez. Antônio fez há 2 meses, a decisão veio depois do 4º filho. Depois do 4º filho, já começa a gente achar que não, já tá bom, 4 já tá bom. Depois que nasceu o 4º filho, aí foi que eu decidi que era hora de parar, né? Outro fator também, a minha esposa começou a ter problema hormonal devido à pílula, essas coisas, e era mais fácil para mim fazer esse procedimento do que para ela fazer uma laqueadura, né, como se fala. Para ela era bem mais doloroso e mais trabalhoso, né, e para mim mais simples, então eu tomei a iniciativa. Eu optei por fazer a vasectomia. Então essa decisão é compartilhada e é muito importante a gente poder valorizar isso, a gente compreender que o papel do homem nesse processo
faz toda a diferença. É claro que o homem reconhece que o papel dele não é mais só aquele papel de provedor. Existe hoje um papel de ambiguidade, de colaboração entre os dois, né? Feito o procedimento, é importante estar atento e respeitar o prazo considerado para a cirurgia fazer efeito. A gente faz a vasectomia no homem e esse homem ele deve manter o uso do preservativo, da pílula, do método que eles usam, que o casal usa para evitar filhos, por pelo menos aí em torno de 60 a 90 dias, quando o homem vai fazer um espermograma, que é um exame para ver se tem espermatozoide lá no ejaculado. Se o espermograma tiver zerado, que a gente fala, né, quer dizer, não tiver mais espermatozoide, aí o médico urologista vai ver e vai liberar o homem para ter relação sem nenhum método contraceptivo, ou seja, sem pílula, sem camisinha, seja lá o que eles usam. Se ele tiver relação sem nenhum método contraceptivo, nesse período ele pode engravidar a esposa e, enfim, aí perdeu o sentido da vasectomia.